Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou o Rodrigo Oliveira, esse é o nosso Acorda Sucupira do dia 4 de abril de 2025, sexta-feira, sexta-feira complicada essa, né? Depois de uma quinta-feira que foi um verdadeiro banho de sangue em tudo que é bolsa do mundo, aqui no Brasil, felizmente, a gente ficou praticamente estável. Já vou explicar por que que isso aconteceu, ou qual é a explicação mais plausível, né, digamos assim. Mas vamos começar aqui com a repercussão das tarifas do Trump, queda na maioria das bolsas. A Nasdaq caiu 5,97 no dia de ontem, aliás, 5,41, o S&P 500 caiu 4,84 e parece que não vai parar por aí não, viu? Hoje, se você olhar aqui os futuros, agora próximo das 8 horas, 7h40 da manhã, o futuro do S&P 500 caindo mais, né, menos, né, 2,29 e Nasdaq caindo 2,53. Então, hoje deve continuar esse famoso, o que o mercado gosta de chamar de banho de sangue, né, esse bloodbath das bolsas por aí, em resposta àquele anúncio do Donald Trump das tarifas de importação aí pelo mundo, né, das tarifas de importação dos Estados Unidos contra diversos países pelo mundo. Ainda tem muita negociação para acontecer, mas o que ficou muito claro na cabeça do mercado, né, olhando para o mercado, qual foi a leitura do mercado? Você vai ter inflação e você vai ter queda no crescimento, né? O Fed, nos Estados Unidos, ele tem um mandato duplo, que a gente chama. Ele é preocupado tanto com o controle da inflação, quanto com o crescimento da economia. Esse mandato duplo dá ao Fed um pouco de flexibilidade, um pouco para escolher que tipo de política monetária ele vai optar quando ele tiver com essas duas coisas desequilibradas. Ele vai mais para o controle de inflação ou ele vai mais para manter a atividade econômica aquecida, né? Geração de emprego, esse tipo de coisa. Pois bem, na cabeça do mercado financeiro, o Fed já fez a escolha, e a escolha seria pelo crescimento. Isso está muito baseado numa frase na minha opinião, está muito baseado numa frase do Jerome Powell, presidente do Fed, na última decisão do FOMC, que é o Copom norte-americano. Alguém falou que a gente fala esse monte de sigla, e aí até aprender essa sopa de letrinhas, né? Mas basicamente é o seguinte: o Banco Central americano tem a ideia de que a inflação causada pelas tarifas, a aceleração da inflação causada pelas tarifas do Trump, possivelmente causada pelas tarifas impostas pelo Trump, são transitórias. Essa palavra o Powell usou, que é o presidente do BC lá do Fed, né? Que é o BC americano, o Banco Central americano. Ele falou dessa história da inflação ser transitória. A gente já ouviu isso, deu errado da outra vez que o Fed falou isso, foi durante a pandemia e depois do fim da pandemia. Demorou para os Estados Unidos conseguir colocar a inflação de novo numa trajetória mais próxima da meta, mas tudo bem. Agora ele está dizendo que essas tarifas terão um caráter inflacionário transitório, e isso, quando saíram as tarifas, foi assumido pelo mercado financeiro de que então o Fed estaria mais propenso a lidar com o desaquecimento da economia. Isto é, qual é a diferença, né? Se você está mais preocupado com a inflação, você aumenta os juros para controlar a expansão econômica e aí diminuir essa aceleração na mudança de preços e fazer com que as pessoas segurem mais o dinheiro em vez de gastarem mais o dinheiro, certo? Né? Grosso modo, essa é a ideia de uma política monetária mais restritiva, que é o que o Banco Central brasileiro está fazendo. Lá nos Estados Unidos, então, se você vai ter desaquecimento econômico e inflação, o Banco Central de lá vai escolher que tipo, qual dos dois problemas ele vai lidar primeiro. E o mercado financeiro entende que o problema que ele vai lidar é o do desaquecimento econômico. Por isso mesmo, a curva de juros americana já mostra ali, né, precificada pelo mercado, a precificação do mercado na curva, mostra ali
1 ponto percentual de queda na taxa, no Fed Funds, que é a taxa básica de juros norte-americana até o fim do ano. Lembrem-se que isso oscilou durante esse ano entre 1 e 0,50, voltou a 1. E isso fez com que o dólar, então, caísse ontem, né? Vocês lembram que eu até achei que houvesse uma tendência de aversão a risco que fosse levar mais gente para o dólar, mas não. Essa ideia de que o juro vai cair quase que, né, fortemente nos Estados Unidos, imaginando que você tem um juro hoje entre 4,25 e 4,50, e você está dizendo que, olha, até o fim do ano, o Banco Central norte-americano vai baixar isso para 3,25, 3,50. 1 ponto percentual aqui faz muita mais diferença do que você sair de 15 para 14. Sair de 4 para 3 é muito mais forte do que 15 para 14, né? Quando você olha isso no relativo. Então, essa queda dos juros fez com que o dólar se desvalorizasse, o DXY se desvalorizasse, o índice DXY, que mede aí o dólar contra as principais moedas do mundo, se desvalorizasse também ontem e fechou agora, ó, agora está subindo 0,23, mas ontem chegou a fechar no negativo. E o Brasil também, né, a moeda brasileira acabou se valorizando em função disso também. O dólar fechou ontem aqui a 5,63, depois de ter beliscado aí uns 5,59, né, durante o dia. Pois bem, com essa ideia de que o Fed vai cortar juros, vai cortar mais juros do que estava precificado anteriormente, aqui no Brasil, o mercado entendeu que vários motivos podem ser benéficos para a economia brasileira em função desse tarifaço. No relativo, como a gente ficou na taxa mínima, a gente pode ficar mais atraente para essa rotação aí desse dinheiro, né, que vai sair dos Estados Unidos, vai sair da Europa, sabe-se lá de onde, e vai ter que procurar novos lugares. E o Brasil pode ficar mais atraente em função de estar menos suscetível às tarifas norte-americanas, tá? E aí, isso ajudou a Bolsa a fechar praticamente no 0 a 0, uma queda aí de 0,04% ontem. Essa ideia de que os juros americanos vão cair mais também refletiu nos juros futuros aqui no Brasil, porque a ideia de que você talvez não precise subir tanto nossos juros aqui, já que o juro americano vai cair. E isso ajudou também as empresas mais cíclicas aí da Bolsa a registrarem bons resultados ontem. Ó. Se você pegar aqui, entre as principais altas está Magazine Luiza, Iguatemi, Auren Energia, Engie Energia, Rumo Logística, Açaí, que é supermercados, Cirela, que é construção civil, tudo isso que pode ser beneficiado por uma alta menor ou um tempo de Selic alta menor do que o esperado anteriormente. E aí tem algumas questões que eu gostaria de levantar aqui rapidamente, e a gente pode ir tratando disso também durante a semana que vem. Mas, por exemplo, quem já assistiu ali a minha entrevista com o Mailson da Nóbrega, inclusive, está lá no nosso canal no YouTube, no Esquina Sucupira. Quem não assistiu, assista. É importante. O Mailson fala uma coisa que ontem ficou muito clara durante a reação do mercado sobre isso. Né? Para quem não conhece o Mailson da Nóbrega, foi ministro da Fazenda na época do governo Sarney, e eu brinco com ele que ele é o presidente do Banco Central de Sucupira, mas ele estava falando o seguinte, olha, todo mundo, os analistas brasileiros, economistas brasileiros, tem uma grande parte deles que acha que esse negócio das tarifas pode ser bom para o Brasil. A China vai ter mais dificuldade de comprar ou de exportar para os Estados Unidos, e aí, como troca, vai comprar mais do Brasil, e outros países podem comprar mais do Brasil, e isso ajudaria a nossa balança comercial. E aí, mais dólar para dentro, dólar cai, aquela coisa toda. Ele diz, olha, eu acho que isso pode não ser assim. Por exemplo, a China está com uma tarifa muito alta. Vamos supor, então, que a China tente um acordo com os Estados Unidos falando assim, olha, vamos fazer o seguinte, você baixa minhas tarifas aí e eu passo a importar mais soja americana, por exemplo. Tem um tanto de soja que a China importa. Ela passa a importar um pouco mais dos Estados Unidos. Soja, milho, ou o que quer que seja.
que tem na nossa balança também. E aí, deixa de importar do Brasil. Esse é um resultado que, para o mercado, não está no radar, tá? Obviamente, essa história das tarifas ainda tem muita coisa para andar, o mercado ainda está tomando pé da situação. Houve ontem uma espécie de pânico, talvez não seja pânico, mas assim, de um acordar para a realidade, né? Olha, o Trump realmente pode fazer isso, ele fez isso. As empresas que dependem mais da Ásia, que foi muito tarifada, acabaram caindo fortemente, né? A Apple caiu 9,25%, a Amazon caiu 8,98%, Meta caiu quase 9% também, Nvidia quase 8%, Tesla 5,40%, Alphabet 4%, Microsoft 2,36%. Então, assim, tem esses efeitos que vão ser ruins para a cadeia produtiva norte-americana, por isso esses big techs estão com esse resultado ruim para ontem, né? Que é um dia de readaptação, de reorganização do portfólio em função das tarifas, né? Mais de 2,5 trilhões de dólares desapareceram, né? Foram eliminados do mercado ontem em função das tarifas do Trump. Mas lembrem-se, essa ideia de que o Fed vai cortar 1 ponto percentual não é exatamente tão certa. A gente não pode assumir como uma verdade automática, né? O que acontece? Na previsão do mercado, passaria maio agora sem nenhum corte, e em junho você então teria, na precificação do mercado, você teria o primeiro corte de 0,25. Mas ontem mesmo, Philip Jefferson, que é vice do Fed, falou que não há pressa para fazer mais ajustes na taxa de juros, e a Lisa Cook, a diretora do Fed, a Lisa Cook, falou que, olha, tem muita incerteza sobre isso, mas a gente pode ter um problema inflacionário e isso pode fazer com que a gente mantenha os juros onde estão. Por isso que essa fala do Powell, que eu comecei falando aqui no nosso podcast lá no começo, é tão importante hoje, porque ela vai dar um tempero aí, vai dar uma cor, como o pessoal gosta de falar no mercado financeiro, vai dar uma cor sobre como é que o Fed está vendo essa mudança tarifária aí no comércio internacional norte-americano e global, né? Basicamente. Um monte de gente esperneando ainda, reclamando. Tem, na minha opinião, muita água para passar por baixo dessa ponte ainda. O Trump está forçando negociações, obviamente, e está deixando claro, né, na minha modestíssima opinião aqui, que não vai deixar a China fazer o que quiser sem que os Estados Unidos se movimente, e está cobrando, na verdade, quem está do lado dos Estados Unidos e quem está do lado da China, basicamente. Então, tudo isso vai ficar mais claro conforme o tempo for passando, mas hoje, né, a expectativa corrente do mercado, e isso vocês têm que entender o seguinte, isso é o que está no preço. Se mudar, se vier alguma coisa que contrarie isso, o mercado todo vai para o outro lado. Então, tudo que a gente viu de juro retrocedendo ontem, o dólar caindo contra o real, tudo isso pode mudar rapidamente caso o Powell, por exemplo, diga, olha, entre inflação e crescimento econômico, a gente vai se preocupar mais com inflação. E aí a gente imagina que os juros então ficariam onde estão por mais tempo, né? O Fed demoraria mais para fazer um novo corte na taxa de juros norte-americana. Isso influencia em basicamente tudo. Então, eu espero que eu tenha conseguido passar essa ideia, né? O que está acontecendo é complexo, né? São muitas peças se movimentando ao mesmo tempo, e é por isso que o mercado fica com esse sentimento de aversão a risco, de medo mesmo do que vai acontecer, e as pessoas tentando achar um lugar para deixar o dinheiro delas e não correr tanto risco até que as coisas fiquem mais claras, né? Então, o mais importante para a gente aqui no Brasil, a gente ficou com essa tarifa de 10%, que é negociável ainda, talvez a gente consiga abrir outras frentes, cotas. Então, para o Brasil não foi tão ruim quando você compara, né, ao relativo. Muita gente esperava mais tarifa para o Brasil também. Mas
o mundo inteiro está sendo afetado por essas tarifas que o Trump avisou. Tem muita crítica. Eu não ficaria muito surpreso se o Trump reduzisse essas tarifas ou fizesse um novo anúncio com novas tarifas, ou aos poucos fosse acertando e reduzindo essas tarifas, mas deve demorar um pouquinho ainda para a gente começar a ver isso. E aqui no Brasil, rapidinho, só para a gente falar, o Ciro Nogueira apresentou uma ideia lá sobre aquele PL da isenção do imposto de renda, que inclusive vai ter o Arthur Lira como capitão dessa história, né? Que é a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, e na proposta do governo estaria um aumento ou pelo menos um imposto de renda mínimo para quem ganha acima de 50 mil, mesmo que recebesse de instrumentos que hoje são considerados isentos, né, como dividendos. Então, o Ciro Nogueira, do PP, apresentou uma proposta de emenda para trocar isso de 50 mil para quem ganha acima de 150 mil. E aí começaria em 4%, chegaria a 15%. No caso a 15% para quem tem rendimento superior a 1 bilhão por ano, né? No caso da proposta do governo, isso chegaria a 10% para quem ganha até 1 milhão, se não me falha a memória. Ganha acima de 1 milhão por ano. Mas isso mostra que, no fim das contas, não vai ser tão fácil assim aprovar o projeto do jeito que está, do jeito que foi enviado pelo governo, e a parte que mais vai sofrer é a parte de compensação dessa isenção, né? E isso, obviamente, vai se refletir em problemas de arrecadação e um pouco mais de preocupação fiscal. Inclusive, essa é uma das questões que eu trato lá com o Mailson da Nóbrega na entrevista que a gente fez aí, que está lá disponível no nosso canal do YouTube. Bom, só para terminar aqui rapidinho, hoje tem a newsletter do Esquina Sucupira, não perca. Se você ainda não está subscrito, não está assinando ali o Esquina Sucupira no Substack, vá até esquinasucupira.substack.com, coloque seu e-mail lá, que aí tudo que eu faço aqui você receberá na sua caixa de e-mail diretamente e gratuitamente. Claro que lá tem uma opção para você ser também uma pessoa que apoia o Esquina Sucupira, né? Obviamente a gente precisa de apoio financeiro também, porque essas coisas, né, tomam tempo, e tempo é dinheiro, time is money. Se você me acompanha há algum tempo, você já sabe disso. Então, eu quero agradecer quem já está apoiando o Esquina Sucupira lá pelo Substack, e quem ainda não está fazendo, pense direitinho aí se não vale a pena, se a gente não acrescenta a você R$20 por mês em conhecimento, né? Eu acho que quando você faz essa conta, você vai chegar à conclusão de que o gerente está louco, né? Está barato pra caramba. Bom, vamos lá, que já tem 18 minutos dessa conversa. Bons negócios a todos, boa sexta-feira, bom fim de semana. A newsletter do Esquina Sucupira sai hoje às 5 da tarde, então até lá e até semana que vem. Avante, Sucupira! Acorda, Sucupira!